Olá, meus amados do YouTube. Mais uma vez estou aqui para pedir licença a você e entrar no seu lar. E junto nós podemos participar mais um pouco deste pão que vai ser servido agora. Meus amados, este pão que nós estamos trazendo hoje, que inclusive nós vamos falar de dois assuntos bem parecidos, mas vamos falar de dois assuntos. O primeiro assunto isso é justamente para aquelas pessoas que estão esperando Jesus voltar. O primeiro assunto é Apocalipse, né? Porque esse livro, Apocalipse, é o livro que tem prendido as pessoas dentro de uma chamada igreja. Esse livro Apocalipse é o que tem sustentado título de pastor, de profeta. É esse livro que é o responsável por tudo isto. Então, meus amados, nós vamos ler hoje esse título, Apocalipse, o jornal velho, lido nas 7 igrejas da Ásia. Esse é o título do nosso primeiro título que nós vamos ler. Depois, porque são dois títulos curtos, então eu emendei numa apresentação só. Aí depois vem o outro, né, que é Jesus iria voltar em breve ou em séculos? Esse é o título do próximo título, né, da próxima palavra que nós vamos pregar depois do Apocalipse, jornal velho. Mas mesmo assim, meu amado, eu ainda queria compartilhar com você aqui um assunto para você memorizar a sua memória, né? Raciocinar. Antigamente, para quem queria ir, né? Quem queria ir jogar cassino, tinha que ir até Las Vegas para jogar suas partidas de cassino, né? Mas, meus amados, hoje não precisa de tudo isso, né? Nós temos um amigo, nós conhecemos um técnico de futebol, inclusive, né, todos nós conhecemos aqui no Brasil esse técnico, que é um técnico muito bom, né? Só pelo Palmeiras, eu acho que ele já passou umas 2 vezes. Esse técnico, ele gosta de jogar cassino. Tempos atrás aí, ele foi jogar cassino lá em Las Vegas, perdeu até as calças. Por quê, meus amados? Cassino, só quem ganha é o dono do cassino. O jogador não ganha. O cassino está programado para só o dono do cassino ganhar. Então, meus amados, mas hoje em dia, você nem precisa ir lá em Las Vegas para jogar esse cassino, né? Nós temos aqui no Brasil mesmo igreja evangélica. As igrejas evangélicas hoje é um verdadeiro cassino. Porque no cassino lá em Las Vegas, você põe uma quantia para receber muito mais. E nas igrejas hoje, o que é incentivado as pessoas pôr lá no altar? Eles dizem, incentiva a pessoa. Você põe 100, que você vai ter 1000. Põe 1000, você vai ter 100.000. E os coitados, por não conhecer a palavra de Deus, caem nessa ilusão, porque aí eles acham, não, é fé, que fé é coisa nenhuma. A pessoa é induzida a pôr seu dinheiro no altar com a promessa que dizendo que você vai receber 100 vezes mais. Mas quem é que recebe 100 vezes mais? Eles, os donos do cassino. Porque hoje em dia tem um cassino desse, em cada esquina por aí tem um cassino desse. Porque a igreja evangélica hoje virou um cassino, onde eles induzem as pessoas a pôr seu dinheiro ali para receber 100 vezes mais. Tudo induzido. Então, meus amados, ficou curto a distância de Las Vegas hoje. É só entrar numa esquina, numa igreja dessa esquina, chamada igreja, qualquer esquina dessas por aí, que você pode apostar lá, põe seus 100 reais lá em cima do altar, ou no envelope, põe lá no altar,
que você vai receber 100, pelo menos é o que eles falam, né? Mas você nunca recebe nada. Porque tanto no cassino como nessas igrejas aí, eles estão programados que só é abençoado eles. Não, irmão, quanto maior a oferta, maior a bênção. Quanto maior o sacrifício, maior é a sua vitória. Tudo indução para que o coitado pobre coloque seu dinheiro lá, para que ele enriqueça e compre aí fazendas, televisão, compra aviões, mansões, tudo aí, ó, eles estão cheios disso aí. Porque com seu dinheiro, porque só quem ganha, nesse cassino que tem por aí, ó, só eles ganham. É igual Las Vegas. Lá em Las Vegas, só o dono do cassino ganha. E aqui no Brasil não fica diferente. Só o dono desses cassinos aí chamado de igreja, porque de igreja só tem um nome, mas é um verdadeiro cassino. E se você vacilar, você vai lá e perde até o que você não tem. Então, meus amados, vamos para o nosso estudo. Vamos se aprofundar nesse jornal velho aí, ó. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 12. Preste atenção, meus amados. Nós já vamos tratar do capítulo 12 de Apocalipse. Apocalipse tem 20, eu acho que é 22 capítulos. Nós já estamos começando pelo meio, já estamos entrar nesse estudo, já no meio do Apocalipse, e você vai ver o que vai acontecer. A sua mente vai se abrir. Então, abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo do 1 ao 5. E preste bem atenção, meus amados. Bem atenção. Viu-se um sinal no céu. Presta atenção. Viu-se um sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Uma mulher vestida do sol. Então, só por aqui nós já vemos que essa mulher vestida do sol é uma força de expressão. É uma força de expressão. Não é real isso aqui. Nós já vimos, já podemos notar que uma mulher vestida do sol é uma força de expressão. Assim também, da mesma forma que José, quando teve o sonho e contou para os seus pais que o sol e a lua ia se curvar diante deles. Mas o sol ia se curvar diante de José? A lua ia se curvar diante de José? É lógico que não. Mas José teve um sonho que o sol e a lua e 11 estrelas ia se curvar diante dele. Então, meus amados, nós já vemos que isso aqui, tanto o sol e a lua de José era uma força de expressão que estava se referindo ao pai e à mãe e seus irmãos. Não tem nada a ver com o sol, não tem nada a ver com a lua, não tem nada a ver com estrela. Então, é uma força de expressão. E é o que está aqui no Apocalipse, no capítulo 12, né? Uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Já viu? Já pensou? Uma mulher com a lua debaixo dos pés? Tem sentido uma coisa dessa? E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Presta atenção. Eu vou dar uma paradinha aqui nesse versículo, no primeiro versículo, né? Versículo 1. Porque isso aqui merece uma explicação, merece né? 12, presta atenção, com 12 estrelas na cabeça. Então, quem é essa mulher aqui do versículo 1? A velha aliança. Quem é essas 12 estrelas
as 12 tribos. É o que está falando aqui. Das 12 tribos. Versículo 2. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto. Com as dores de parto. Sofrendo tormentos para dar luz. Para dar luz. Versículo 2. Então no versículo 2, está falando de uma mulher que estava sofrendo, estava grávida, sofrendo dores de parto para dar luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Outra força de expressão. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, no versículo 3. Esse dragão, meus amados, está se falando, você vê, presta atenção, que nesse capítulo 12, já no capítulo 12, nós nem vamos comentar o que já passou para trás. Mas vê o que está se falando já no capítulo 12 do Apocalipse. Esse dragão aqui é também uma força de expressão, porque esse dragão aqui, você vê que o capítulo 12 aqui está se falando da dinastia herodiana. Dinastia herodiana. Ou seja, está se falando aqui, de Herodes, de Maria e de Jesus. Mas os crentes na igreja evangélica, no sistema religioso evangélico, esse dragão é quem? Satanás. Mas esse dragão é Herodes. Porque você está vendo que está se falando da dinastia herodiana. Né? Então, está se falando de Herodes, de Maria, que estava grávida, e de Jesus, e do menino. E eu acho que está muito bem claro isso. Mas no versículo 4, nós vamos ler até o 5. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. A cauda, você vê que aqui usaram a força de expressão de dragão. A cauda, o dragão, a força do dragão é na cauda. Na cauda arrastava a terça parte das estrelas, que são essas estrelas aqui, que não é estrela caindo do céu que nem os crentes estão esperando. Essas estrelas as crianças que Herodes mandou matar atrás do menino Jesus que tinha nascido. Herodes tinha mandado matar. Então, você está vendo que nós estamos lendo uma dinastia herodiana. O assunto está aqui em Herodes, em Maria e Jesus. A terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Versículo 5, ainda tem do 4 ainda. Versículo 4 ainda. Dá à luz a fim de lhe devorar o filho. Você vê que Herodes mandou matar todas as crianças daquela época, para que no meio dessas crianças, seria Jesus que ia ser morto também. Porque dizia-se que esse menino ia ser rei e ele não ia dividir o reino dele, não ia passar reino para ninguém. Então ele mandou o quê? Matar os meninos. E um desses meninos seria Jesus. Né? Então está claramente
que o assunto aqui do capítulo 12 está se falando da dinastia de Herodiana, entre Herodes, Maria e Jesus. No versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, meus amados e minhas amadas, se Jesus vai voltar, como que Jesus vai voltar? Eles trazem isso aqui para os dias de hoje, porque tudo que acontece no mundo hoje é o Apocalipse se cumprindo. É o Apocalipse se cumprindo. Guerra é Apocalipse se cumprindo. Doença é Apocalipse se cumprindo. Mas se Jesus vai voltar aqui, qualquer coisa, Jesus está voltando. Quem é esse menino aqui? Quem é essa mulher? Quem é esse menino? Tá claro que esse menino é Jesus. Então ele nem nasceu ainda. Tá claro ou não tá? Esse menino é Jesus, no capítulo 12, viu, de Apocalipse. Nós não estamos tratando de primeiro, do capítulo 1, nem do 2. Nós estamos tratando do capítulo 12 de Apocalipse. Então, meus amados, está muito claro que esse menino aqui é Jesus. O que nascia, esse menino varão ia nascer, que ia reger as nações, todas as nações. Então está se falando de quem? De Jesus. Mas se o Apocalipse vai se cumprir, que nem diz o sistema religioso, então Jesus nem nasceu, sequer nasceu ainda. É para você ver aonde que esses religiosos estão com a cabeça. Onde foi parar o juízo desse povo? Aonde foi parar? Nós não terminou ainda, né? O versículo 5. Arrebatado para Deus, até o seu trono. Tinha livro assim. Então, meus amados, está claro que esse capítulo 12 está se falando da dinastia herodiana. Herodes, Maria e Jesus. Esses três personagens é o que está aqui nesse capítulo 12 de Apocalipse. Eu vou pedir para você abrir. Agora sim, vamos voltar. Vamos voltar no capítulo 1 de Apocalipse. Capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 9. Vê o que está escrito aqui, meu amado. Vê o que está escrito. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 9. João, você vê que João está se colocando aqui, ó. Então isso aqui está se falando de quem? De hoje? Hoje ou de 2000 anos atrás? 2000 anos atrás. O problema é que o sistema religioso traz isso aqui para o dia de hoje. Se traz para o dia de hoje, o menino ainda vai nascer, que nem nós estamos vindo aqui. Vimos no capítulo 12. O menino ainda vai nascer ainda. Jesus ainda vai nascer. Se nós trazemos isso para o dia de hoje. Você vê a confusão que dá quando nós trazemos escritos de 2000 anos atrás para os dias de hoje. E João está aqui, ó. João, irmão vosso. João, presta atenção. Ele está se colocando. Ele estava se colocando. João, irmão vossos. Ele estava falando para quem? Irmão vosso. Quem eram os vossos? Pedro, Tiago e os outros discípulos. Irmão vossos. João, irmão vossos. E o que ele estava? O que é que tinha irmão vosso, os irmãos vossos, né? João, João, irmão vosso e companheiro, irmão. Isso aqui, meu amado, não está falando de, não é Lula que está falando aqui, não. Era o
apóstolo João que estava falando. Que ele estava junto com os outros. Ele estava preso, mas estava se sentindo junto com eles na mesma tribulação que eles viviam nesta época aqui. Companheiro aonde? Na tribulação. Eu, João, irmão vossos, os outros discípulos, e companheiro, aonde? Aonde, João? Na tribulação. E os crentes trazem para o dia de hoje. Tribulação essa que aconteceu há 2000 anos atrás. Ele está para o dia de hoje. Quase 2000, não 2000 anos, mas quase 2000 anos atrás. Que essa tribulação foi em meio de 66 até o ano 70. Do meado de 66 até o ano 70. Aliás, foi até do começo do ano 66. Porque falamos do ano 70, mas foi exatamente no mês de agosto. E João estava nessa tribulação aqui, ó, preso, mas sofrendo as tribulações, né? Mas por quê? Por que o João estava preso? Que ele vai falar também. Né? Companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Então João estava na tribulação junto com os outros que não estavam presos, mas estavam passando a tribulação. E João estava passando essa tribulação preso, mas estava passando também nessa tribulação. Mas estava perseverando. Perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. João, o apóstolo João, começou a falar das coisas que estavam para acontecer. Herodes não gostou. Herodes que não gostou. Que foi uma passagem que começou no tempo de Herodes e foi até Nero. O final de João na ilha de Patmos era Nero já que estava comandando. Mas João falava das coisas que ia acontecer em breve, não era 2000 anos na frente, depois daqui a 2000 anos atrás, era em breve. João falando dessas coisas que ia acontecer e culpava esses imperadores, o imperador da época, culpava eles, que era por conta deles, né? Versículo 10, vamos ler até até o 19. Vamos lá. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Que dia foi esse? Um dia de sábado. O apóstolo João era um judeu. O dia do Senhor para os judeus, que dia que era? Era sábado. No dia do Senhor. E ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta. João, Tiago, Pedro foram destinados a pregar lei. Na lei era trombeta. Hoje não. Hoje não tem trombeta. Hoje nós temos o Espírito. Dizendo, o que vês, preste atenção, nós estamos lendo Apocalipse 1. Né? Apocalipse 1. No começo da tribulação, no começo de tudo. Apocalipse 1 nós estamos lendo. Versículo 11. Dizendo, o que vês, escreve em livro. Presta atenção. E manda para onde? Para o Brasil? Manda para Portugal? Manda para a China? Manda para onde? Para a Rússia? É isso que está escrito, meus amados? É isso que está escrito? Manda para quem? Para as igrejas da Ásia. Para as 7 igrejas da Ásia. Tudo que estava acontecendo em Jerusalém,
aquela tribulação que estava acontecendo em Jerusalém. Naquele tempo que não tinha rádio, muito menos televisão. Naquele tempo que não tinha um Facebook, também não tinha um WhatsApp. Então, mas as igrejas da Ásia precisavam saber o que estava acontecendo ali. Então o Espírito, manda João escrever para mandar para quem? Para as 7 igrejas da Ásia. A história aqui é para as 7 igrejas da Ásia. O que tem a ver com a igreja dos dias de hoje? Nada. O assunto não era para a igreja dos dias de hoje. O assunto era para as 7 igrejas da Ásia. Era eles que precisavam saber do que estava acontecendo. Continuando. As 7 igrejas. Efésio, Esmirna. Você vê aí se o Brasil está incluído. Ou a China, ou a Rússia. Está incluído isso aqui. Não está. As 7 igrejas manda para as 7 igrejas. Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo. Voltando vi 7 candeeiros, outro objeto da lei. Outro objeto da lei. Candeeiro, que era o castiçal. Então, meus amados, candeeiro nesse novo pacto não existe. Só na lei. João pregava a lei, ele viu essas coisas. Candeeiro de ouro, versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, ele já estava vendo um semelhante ao Filho do Homem, que era a volta de Jesus. Era a volta dele. Um candeeiro semelhante ao Filho do Homem, com veste talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como alva lã, como neve, os olhos, lã como neve, os olhos como chamas de fogo. Você vê isso aqui? Quem é que tem olhos chamas de fogo? Outra palavra de força de expressão. O João estava vendo aqui, ó, escreveu. Fogo era uma força de expressão. Até porque também, meu amado e minha amada, você precisa saber que quando a Bíblia aqui fala na palavra fogo, não se fala, tanto é para você ver que é uma força de expressão. Não é fogo que queima. O fogo da Bíblia, aqui em qualquer lugar você achar a palavra fogo na Bíblia, está se falando de justiça. Justiça. Chamas de fogo. E os pés semelhantes ao bronze, polido como que refinado numa fornalha, e voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Tudo força de expressão. 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada. Olha, você vê que bicho era isso, né? Uma afiada espada. Qual era essa espada? A palavra do Evangelho saía da boca. Então, na verdade, João aqui estava vendo o quê? O Evangelho. Não era espada. Jesus não era um mágico para tirar a espada da garganta, como alguns deles aí faz isso. Então está se falando o quê? Do Evangelho. Da espada que corta, parece como que da espada de 2 gumes, né? É o que está escrito aqui. Afiada espada de 2 gumes.
e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. 17. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo... Você vê que tudo isso aqui é preciso, meu amado, nós saber que tudo isso aqui é lei. Você vê trombeta, castiçal, Jesus de Nazaré. Estamos falando de Jesus de Nazaré. Nós não estamos falando aqui do Cristo ressuscitado. Porque quem prometeu voltar foi Jesus de Nazaré. Não foi o Cristo ressuscitado. E Jesus de Nazaré pregava a lei. Na lei se ponhava a mão. Tinha imposição de mão. Então, aqui está certinho. Né? Dizendo, não temas. Eu sou o primeiro. Né? O primeiro que onde Deus criou o mundo. Né? Ele foi o primeiro a ser criado. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive e estive morto. Aquele que vive e estive morto. Você vê, nós não podemos confundir isso aqui, que foi Deus. É Deus que vivia e teve morto. Deus nunca teve morto, meu amado. Se Deus teve morto, tivesse sido morto em algum momento, ele tinha perdido para o homem. Pelo menos em algum momento, por exemplo, na linguagem dos crentes, na linguagem do sistema religioso, seria que Deus teria ficado morto 3 dias. Negativo. Tinha perdido pelo menos 3 dias. Deus tinha perdido para os homens, para o homem, né? Negativo. Deus nunca morreu. Então está se falando o quê? Do corpo de Jesus de Nazaré. Morto. Mas eis que estou vivo. Ele ressuscitou. Tudo isso era a visão de João. Ele não tinha voltado ainda. Jesus não tinha voltado aqui ainda. Nós vamos ver que Jesus não tinha voltado. Jesus voltou no ano 70. Estou vivo pelos séculos dos séculos. E tendo as chaves da morte e do inferno. Chave da morte e do inferno. Antes, na velha lei, que Jesus de Nazaré representava a lei ainda. Até Jesus de Nazaré, até a volta dele, a lei prevalecia. Então, até a volta de Jesus, o que acontecia com a morte? A matava e se prendia o espírito preso na cova, não era inferno. Isso aqui foi Jerônimo e João Ferreira de Almeida que inventou isso aqui. Porque inferno aqui, se você pesquisar no Google, é cova. Então não existe inferno. Existe cova, né? As chaves da morte. Então, antes a morte tinha esse poder de segurar o espírito preso na cova. Jesus venceu a morte. A morte espiritual. Não foi a morte, a carne, a matéria. Se fosse assim, nós não morríamos mais. Mas de qual morte Jesus está falando aqui? Do espírito. Do espírito, morte espiritual. Nós não ficamos mais presos na cova. Porque antes a morte segurava o espírito na cova. Hoje não. Depois do ano 70 para cá, não. Quem morre já vai direto ao céu. O espírito, a carne não. O espírito. E 19, vamos ler até o 19. E o 19 diz: escreve, pois. Me mandou escrever. Escreve, pois, as coisas que viste. Escreve as coisas que viste. E as que são e as que hão de acontecer depois desta. Depois destas. Então, o livro do Apocalipse retrata do princípio, né, do nascimento, começa do nascimento de Jesus, tudo, vai à morte, tudo fala, é do Apocalipse, fala isso aí, vai à morte. E a volta dele,
mas a volta de Jesus como Jesus de Nazaré, o Jesus carne, a volta dele. Quem prometeu voltar foi Jesus de Nazaré, não foi o Cristo ressuscitado, foi Jesus de Nazaré que prometeu voltar. E ele mandou, o Espírito mandou João escrever tudo isso aqui para enviar para as 7 igrejas da Ásia. Você, quem é? Você por acaso é das igrejas da Ásia? É lógico que não. A palavra aqui foi escrita para quem? Para as igrejas da Ásia. Então nós não vamos se meter nos problemas da Ásia. Porque os problemas da Ásia é deles. Então o Espírito estava mandando João escrever para eles. Aquelas igrejas precisavam saber, porque elas estavam distantes de Jerusalém. Elas estavam distantes de Jerusalém, não estavam a par do que estava acontecendo e do que ia acontecer ainda, né? Então João estava escrevendo para eles, para a igreja da Ásia. Apocalipse, ainda no capítulo 1, nós lemos do 9 ao 19, né? Vamos ler o versículo 3, nesse mesmo capítulo, versículo 3. Aí você vê, presta atenção aqui no versículo 3, aqui tem revelação. As cartas foram escritas para quem? Para a igreja, para as igrejas da Ásia. Não foi para a Rússia, não foi para a China, muito menos para o Brasil. O Brasil nem existia. A carta foi escrita para as 7 igrejas da Ásia. Não tem nada a ver com a igreja de Cristo hoje. Aí vem para reforçar, vê o que é que diz no versículo 3. Estava falando de quem? Das cartas. E vê que diz no versículo 3. Bem-aventurado aqueles que lê. Quem era que ia ler essas cartas? As 7 igrejas da Ásia. Quem eram os bem-aventurados? As 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia. Então, bem-aventurado os que lê, aí hoje se prega na igreja de bem-aventurados que lê isso aqui. Não, isso aqui era para a igreja da Ásia. Você está se intrometendo no lugar que não te cabe. Bem-aventurado aqueles que lê. Quem era que ia ler? As 7 igrejas da Ásia. Os que lê. E aqueles que ouvem. Então, certamente lá nas igrejas da Ásia tinha alguém que iam ler. E as igrejas que somos nós, que eram eles, né? Eram vidas, e ouvir. E ouvir. Era nós que ouvir hoje? Não, era 7 igrejas da Ásia que ia ouvir. Alguém ia pregar e alguém ia ouvir. Alguém ia receber aquelas cartas e ia pregar para as igrejas ouvir o que estava acontecendo e ia acontecer em Jerusalém. Bem-aventurado aqueles que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia de João, que foi escrita para as igrejas da Ásia. Tem a ver com a igreja hoje? Nada. Nada. Hoje o problema é que tem gente aí se intrometendo, trazendo para os dias de hoje o que não lhe cabe. As palavras da profecia, e guarda as coisas nelas escritas. Quem era que ia guardar isso aqui? As 7 igrejas da Ásia. Ia ter que guardar isso aqui. Pois o tempo está longe, 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 longe. O tempo está próximo. Por isso que ele mandou escrever, ó, avisa lá o que está acontecendo e vai acontecer, que está próximo, olha, está próximo, avisa lá. Se tivesse rádio, anunciava. Se tivesse um WhatsApp, era só tecar no WhatsApp, todo mundo sabia. Mas como não tinha nada disso, João estava escrevendo, ia mandar um portador até as igrejas da Ásia, entregar as 7 cartas, eram 7 cartas, cada um a sua. Está entendido, meus irmãos? Estamos entendidos? Jesus não vai voltar. Jesus não vai voltar.
O tempo está o quê? Está próximo. Está próximo. Estava falando que estava próximo do ano 70. Isso aqui foi... O Jerônimo disse que isso aqui foi escrito depois do ano 90. O tempo foi derrubado no ano 70. É isso que nós vamos entender agora, que no ano 70, no ano 90, não existia mais templo. Aí nós vamos ver aqui, vamos ver se Lucas explica isso aí. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 21. Capítulo 21, versículo do 20 ao 24. 20. Quando, porém, vires... Essa semana eu vi alguém falando, um pastor, pregando na internet, nessa rede social aí, dizendo, eu sei até qual é a igreja que ele falou, mas não vou falar. Falando dos sinais que tinha que vir, que ia acontecer, que Jesus ia voltar, os sinais que ia acontecer, né? E ele apontou logo a guerra, fome, né? Mas os sinais que ele falou que ia haver, quando ele falou assim, quando vocês vão ouvir falar de guerra, de tremor de terra, mas não se assuste. Não se assuste, isso aí vai acontecer desde o princípio do mundo, que acontece aí, vai acontecer até no final, para sempre, porque o mundo não vai acabar. Então, para sempre, nós vamos ouvir falar de guerra e tremor de terra. Para sempre. Que o mundo não vai acabar. E era isso que Jesus queria falando para eles. Quando vocês vão ouvir guerra, tremor de terra, mas não se assuste. Não se assuste, que não é o fim, não. Eu não vou voltar ainda. Vocês podem pensar que eu não vou voltar ainda. Não se assuste. Não é o tempo ainda de eu voltar. Aí ele está dizendo aqui. Quando, porém, ouvides Jerusalém, isso sim, ele falou. Isso está escrito. Isso era o sinal da volta dele. Aqui no versículo 20. Quando, porém, vides Jerusalém sitiada de exército. E isso aconteceu quando? Que eu já falei, entre o ano 66 e foi até o ano 70. Cercaram. Roma cercou Jerusalém. Não entrava e nem saía. Então, era esse sinal da volta dele. Iniciou-se pelo ano 66 e terminou no ano 70, quando ele veio e julgou todo Israel. E podemos dizer que todo Israel foi condenado. Porque foram mais de 3 milhões de judeus mortos. E fora aqueles que estão dispersados, foram dispersados. Você pode ver que hoje em dia tem judeus espalhados por todo lugar da terra, toda a face da terra. A sitiada, saberei que está próximo a sua devastação. Está próxima a sua devastação. Jerusalém acabou no ano 70. Foi derrubado, foi posto fogo. No templo não existe mais, no templo não existiu mais nada. 21. Então os que... Isso é coisa... Meu amado, é só ler que nós vemos que os crentes estão esperando hoje é coisa de louco. Vê aqui, ó. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Se era o fim do mundo, adiantaria os que estavam na Judéia fugir para os montes? Não adiantaria nada. Mas como ele estava falando da Judéia, de Jerusalém, o problema era com Jerusalém, então ele mandou fugir. Quem estiver na Judéia, fuja. Fuja. E os que se encontrarem dentro da cidade, saiam, vocês saiam daí. Saiam. Então você vê que o evento não era no mundo terrestre inteiro, em toda a terra do mundo. Onde era o evento? Na Judeia, Jerusalém. O fim era de Jerusalém. Na cidade, retire-se,
Se os que estiverem nos campos, não entre nela, não entre na cidade. Não entre, vocês vão morrer. Então o evento, meus amados, está bem claro aqui, ó, que é Jerusalém. E isso aconteceu quando? No ano 70. Aconteceu no ano 70. 22. Porque estes dias são de vingança. Ele prometeu, eu vou voltar e eu vou me vingar de todos, daqueles que tiraram o sangue dos profetas, até aquele que morreu dentro do altar lá, como é que chama? Zacarias. Esses vão pagar tudo. Todo esse sangue vocês vão pagar. Ele voltou no ano 70, julgou, condenou. Foram mais de 3 milhões de judeus mortos, fora os que foram presos e os que foram dispensados. Eles conseguiram correr. De vingança, para se cumprir, presta atenção, para se cumprir a metade, um pedacinho, ou é tudo? Para se cumprir tudo. Então tudo se cumpriu. Todo o Apocalipse se cumpriu no ano 70. Todo o Apocalipse se cumpriu no ano 70. Não tem mais nada do Apocalipse para se cumprir. Já se cumpriu tudo. Não sobrou nada. Para se cumprir, é dia de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Tudo que está escrito no Apocalipse vai se cumprir. No ano 70 se cumpriu. 23. Ai das que estiverem grávidas. E a pessoa, mulher grávida, correndo de soldados romanos para não morrer. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição. Grande aflição. Quando Roma invadiu Jerusalém, foi grande a aflição. Na terra de Jerusalém. O Brasil nem existia. Na terra, irá contra este povo. 24. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos. Então, cairão, foi mais de 3 milhões que caiu ao fio da espada e muitos foram levados cativos. Tudo isso aconteceu nesse intervalo de tempo, praticamente no ano 70, né? Que a guerra começou por volta de 66. Começou a guerra. Mas tudo isso aconteceu mesmo foi no ano 70. Cativo para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se complete. Se complete. O tempo do gentio se complete. Jerusalém será pisada por eles. Jerusalém ou Brasil? Jerusalém. Jerusalém. Por que as igrejas andam com medo aí? Problema deles. Porque Deus não criou, Deus não escreveu um livro para que os filhos não pudessem entender. E a pessoa, se eu quero me comunicar com meu filho, aí eu escrevo uma carta, mas ele não vai entender o que eu escrevi. Pode isso, meus amados? Não pode. Ixi, e aqui, meus amados, termina o nosso primeiro estudo. Abra a sua Bíblia agora para nós e para a volta. Se Jesus, que eu disse, né? Jesus iria voltar em breve ou em séculos? Abra a sua Bíblia para nós entrar nesse estudo agora. 2 de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo... Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Versículo 9. Vamos começar com 9. Cadê? Versículo 9. Não retarda o Senhor. É isso mesmo, é.
Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Não retarda o Senhor a sua promessa. Então, era a promessa que ia se cumprir, ia ser paga na volta de Jesus. Não retarda as suas promessas. Como alguns a julgam. Então, nessa época, tinha uma turminha que estava julgando já. Diz que Jesus já não tinha voltado, outros já diziam que tinha voltado já, né? Porque os que diziam que ele já tinha voltado, porque acham que demorou demais. E os que diziam que não ia voltar, porque se tivesse voltado, já tinha voltado. Mas só que não tinha se cumprido o tempo ainda. Alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhuma pereça, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o apóstolo João, Tiago, Pedro saíram pregando o evangelho da lei, para que os judeus se arrependessem. Mas o apóstolo Paulo saiu pregando aos gentios, avisando para eles. Pedro, João, Tiago, sua companhia, pregava para os judeus que eles se arrependessem, ou senão eles iam passarem por tudo isso que nós já lemos. Mas eles não creram. Já o apóstolo Paulo saía ao contrário, pregando para os gentios, dizendo que eles não se preocupassem, que eles não iam passar por aquilo. Pelo que os judeus iam passar, os gentios não iam passar. Essa era a pregação de Paulo. Versículo 10. Vamos ler. No versículo 9. Volta no versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, Pedro estava falando aqui que tudo ia acontecer num dia. Eles podiam esperar 1000 anos, mas ia acontecer num dia. Um dia acontecendo. Para Deus, cada tempo, o tempo de Deus é quando Ele quer, né? E Pedro estava avisando aqui, sem esquenta a cabeça, que para Deus um ano é como um dia e um dia como um ano, ou 1000 anos, né? Mas se nós for pegar isso aqui ao pé da letra, nós vamos ver que lá Davi falou que ficaria 1000 anos na casa de Deus. Como Davi ia ficar 1000 anos? Você vê que esses 1000 anos aqui é uma força de expressão. Eles estavam na linguagem dos judeus. Era uma força de expressão. É outra palavra de força de expressão. Era 1000 anos, porque ninguém vive 1000 anos. Judas, nós vemos isso, Judas, o livro de Judas. O livro de Judas, que é um capítulo só, mas no versículo 14, diz aqui, assim, 14 e 15 do livro de Judas, que esse livro não era nem para estar aqui. A tua cabeça, aqui, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Você vê que isso aqui, que Judas escreveu aqui, isso aqui apenas o Judas estava copiando do livro de Enoque. Era Enoque que profetizou isso aqui. Então Judas, ele copiou aqui palavras do livro de Enoque. Isso aqui. Como neve, os olhos como chamas de fogo. Isso aqui Enoque já falava disso aqui. Então Judas está repetindo as palavras de Enoque. Chama de fogo. E os pés semelhante ao bronze polido. Você vê que
Você vê que isso aqui, tanto isso aqui Judas estava se referindo ao livro de Enoque, porque no tempo de Judas, João não estava preso ainda. Como João de Fogo. 15. E os pés semelhantes ao bronze, polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Você vê tudo isso aqui, é palavra de Enoque. Foi Enoque que escreveu isso aqui, está no livro de Enoque. Se você tiver o livro de Enoque, você sabe que isso aqui está escrito lá. E isso aqui também está escrito no Apocalipse. João estava se referindo também à passagem do livro de Enoque. 1 de João, capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó: e todo o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Você vê que tem quantos crentes aí não confessam que Jesus voltou no ano 70? Se eles dizem que Jesus não voltou, se eles não confessam isso aqui, que eles estão dizendo o quê? Que ele é mentiroso. Que ele falou que ia voltar naquela geração. Uma geração tem 70 anos. Então, no último ano daquela geração, ele voltou. É o anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está o quê? No mundo. João falando, há quase 2000 anos atrás, que o anticristo já estava no mundo. Então, por que ele não voltou? Se ele falou que ia voltar logo. Os crentes estão explodidos de hoje e estão lá esperando aí, ó. Aqui, João, o apóstolo João estava certinho. Porque ele está escrevendo isso aqui há quase 2000 anos atrás, antes de Cristo voltar. Então, João está certo. E quem está errado? A turma do futurista, que fica trazendo as coisas 2000 anos atrás para hoje. Aí engana todo mundo aí dentro dessas igrejas. A enganação é grande. Tem mais duas passagens. Volta lá em Apocalipse. Apocalipse agora, vamos para o capítulo 22, o último capítulo do Apocalipse. O último. Capítulo 22, vamos fechar isso aqui agora. Capítulo 22, versículo 6, do 6 e 7, nós vamos ler, 6 e 7, para começar. 6, disse-me ainda, essas palavras são fiéis, disse-me ainda, dois pontinhos, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos, nessa época era servo ainda, porque o Espírito Santo não estava em nós ainda, aos seus servos as coisas que muito, capítulo 22 de Apocalipse aqui, 22, as coisas que muito longe, muitos séculos, 20 séculos, 30 séculos vai acontecer. O que está escrito aqui? Em breve. Breve é quanto? Em breve para você é quanto? Quanto tempo é em breve para você? Vai, 5, 2 anos, 3 anos, é em breve? Pode ser, podemos até aceitar isso. Mas 2000 anos, meus amados, em breve, a igreja engole isso aí. Mas o apóstolo está dizendo, a coisa que em breve. Você vê que aí, em muitas coisas aqui, eles dizem, mas você sabe que para Deus 1000 anos é um dia 1000 anos.
Mas não é que Deus está falando aqui, ó, é o apóstolo João. É o apóstolo João. Em breve, acontecerá em breve, que em breve deve se acontecer. Em breve deve acontecer. Então ele estava escrevendo isso aqui antes do ano 70. E aconteceu no ano 70. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Não, sem demora, 2000 anos. Já pensou se eu falo para você, olha, logo, sem demora eu vou na sua casa, visitar a sua casa, comer uma galinha, e eu fico 2000 anos sem... Olha, que cabeça dos crentes, meu. Que cabeça, dá até dó. Dá até dó. Sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro aqui, escrito por João, às 7 igrejas da Ásia. Então, bem-aventurado iam ser eles que iam saber do que estava acontecendo em Jerusalém, e eles iam guardar essas profecias para ver o acontecimento, para saber do acontecimento que estava para acontecer em breve. Em demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras das profecias deste livro, que foi escrito para quem? Para as 7 igrejas da e para o povo de Jerusalém, para os judeus de Jerusalém. Volta no versículo 1 desse mesmo capítulo 22. Volta no versículo 1. Vamos ver o que está escrito aqui no versículo 1. O versículo 1 até o 6. Até o 7. Já lemos, mas nós lemos de novo depois. Então me mostrou o rio da água da vida. O rio da água da vida. Não existe esse rio. Então isso aqui é o quê? Mais uma força de expressão. Que esse rio da água da vida seria o quê? O Espírito Santo. Espírito Santo é rio. Espírito Santo. Da água da vida. Brilhante. Isso aqui pode ser o Espírito Santo e pode ser o Evangelho de Cristo. O Novo Testamento. É ele que brilha. É o Novo Testamento que tem esse poder de brilhar. Águas da vida. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, é para você não ler o livro do Apocalipse ao pé da letra, porque o livro do Apocalipse está todo cheio dessas expressões, dessas forças de expressão. Brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês a mês. E as folhas da árvore são para cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos e os seus servirão, e os servos o servirão. 4. Contemplarão a sua face, e a sua fronte está o nome dele. 5. Então já não haverá noite, nem precisa eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, meus amados, isso aqui é o livro do Apocalipse que encerrou.
que encerrou. Hoje, agora, nós somos uma igreja espiritual que reinaremos com Cristo aqui nessa terra até o fim dos nossos dias. Depois do fim dessa carne, vamos reinar com Ele, continuamos reinando com Ele, mas não acabar. Esse é o Apocalipse. O jornal velho que tem se pregado nas igrejas da Asa, né? Foi pregado na igreja da Asa e traz para o dia de hoje aí. Se prega dentro das igrejas de Cristo. E para nós encerrar hoje com toda a sorte de bênção, abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 3, um versículo só para nós fechar com chave de ouro hoje. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, se foste ressuscitados, juntamente com Cristo. Nós fomos, o cristão hoje, ele já foi ressuscitado. Nós não esperamos mais ressuscitamento. O cristão já ressuscitou com Cristo. Nós estamos esperando a liberação desse corpo. Só. Mas nós já estamos ressuscitados. Nós não vamos um dia morrer e dizer que vamos dormir dentro do cemitério, esperando Cristo voltar. Se Ele já voltou, só na cabeça de crente, meus amados. Ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Não vai querendo buscar carro importado, fazendo campanha para comprar um apartamento, fazendo campanha para trocar de carro. Não vai nessa. Isso é, que eu falei no começo, isso é cassino. É cassino, viu? Não vai nessa. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. À direita de Deus. Aqui, essa direita de Deus, meus amados, tá? Isso aqui é poder de Deus. Assentado no trono de poder, do seu poder, da majestade. Então, meus amados, essa palavra eu recebo. E se você recebe, é porque você é um cristão, você já entendeu o Evangelho de Cristo, já entendeu que esse Apocalipse, o Apocalipse que nós lemos, é um jornal velho, que não tem mais nada para se cumprir dele. Tudo já foi cumprido, para a honra e glória do Criador. Amém? Até quinta-feira, onde nós vamos se encontrar aqui novamente com um novo pão. Amém? Paz e graça.